Bíblia Sagrada, Jó capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7. Porventura não tem um homem em guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como as nuvens se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem ao seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-ei a minha cama, meu leito aliviará minha ânsia. Então me espantas como sonhos e com visões me assombras. Pelo que minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, por vaidade são os meus dias. O que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração? A cada manhã o visites e a cada momento o proves. Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, não estarei lá. Assim seja. Capítulo 8. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás estas coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles
e não te falarão do teu coração, não te tirarão razões? Porventura sabe o junco sem lodo, ou cresce, sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim não são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não te terá firme. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim, e as suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Assim seja. Capítulo 9. Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus, se quisesse contender com ele? Nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as torna. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, e o que faz a Ursa e o Orion, e os 7 estrelos e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. E ele ainda que se fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia, ainda que chamasse a ele e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta como uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que prefiro, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida.
coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes, a terra é entregue às mãos dos ímpios. Deus cobre o rosto dos juízes, se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor, fugiram os e nunca viram o bem. Passaram como navios veleiros, muita águia que se lança a comida, como a águia que se lança a comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós arbítrio que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Assim seja.